Bereshit 47. Então Yosef chegou e contou a Faraó, e disse: Meu Aba, e meus irmãos, e suas ovelhas, e seus rebanhos, e tudo o que eles têm, chegaram à terra de Canaã. Eis que eles estão na terra de Goshen. Ele tomou algum de seus irmãos, a saber 5 homens, e os apresentou a Faraó. E Faraó disse a seus irmãos: Qual a vossa ocupação? Então eles disseram a Faraó: Vós, Avadim, são apacentadores, ambos nós e também nosso avô. Além disso, eles disseram a Faraó: Para uma estadia curta nessa terra, viemos nós, pois teu Avadim não tem nenhuma pastagem para as suas ovelhas, pois a fome é severa na terra de Canaã. Então nós te rogamos que permitas aos teus Avadim habitarem na terra de Goshen. E Faraó falou a Yosef, dizendo: Teu Aba e teus irmãos chegaram a ti. A terra de Mitzraim está diante de ti. No melhor da terra faça teu Aba e teus irmãos habitarem na terra de Goshen. Deixe que eles habitem, e se tu conheces que há alguns homens entre eles capacitados, então faça-os administradores sobre meu rebanho. E Yosef fez entrar a Jacó seu Aba e o pôs diante de Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. E Faraó disse a Jacó: Quantos anos tens tu? E Jacó disse a Faraó: Os dias dos anos de minha peregrinação são 130 anos. Poucos e maus têm sido os dias dos anos de minha rainha, e não atingi os dias dos anos da rainha de meus avós, como nos dias das suas peregrinações. E Jacó abençoou a Faraó e saiu de diante de Faraó. E Yosef instalou seu Aba e seus irmãos e deu-lhes uma possessão na terra de Mitzraim, no melhor da terra, na terra de Ramesses, conforme Faraó tinha ordenado. E Yosef sustentou o seu Aba e os seus irmãos, e a casa inteira do seu Aba, com Lehan, de acordo com as suas mitzpashot. E não havia Lehan em toda a terra, porque a fome estava muito árdua, de forma que a terra de Mitzraim e toda a terra de Canaã crescia de forma fraca por causa da fome. E Yosef recolheu todo o dinheiro que foi achado da terra de Mitzraim e na terra de Canaã, pelo trigo que eles compraram, e Yosef trouxe dinheiro para Baite de Faraó. E quando o dinheiro ficou escasso na terra de Mitzraim e na terra de Canaã, todos os Mitzraim foram a Yosef e lhe disseram: Dai-nos Lehem, porque nós deveríamos morrer em tua presença, pois o dinheiro nos falta. E Yosef disse: Dei-me vosso rebanho, e eu vos darei comida pelo rebanho, se o dinheiro vos falta. E eles trouxeram seus rebanhos a Yosef, e Yosef deu-lhes Lehem, em troca de cavalos e de ovelhas e de manadas de gado, e de jumentos, e ele os alimentou com Lehem a todos os seus rebanhos durante aquele ano. E quando aquele ano findou, eles vieram a ele no 2º ano, e lhes disseram: Nós não esconderemos isto de meu amo, de que nosso dinheiro foi gasto. Meu amo também tem nossos rebanhos de gado. Não há nada que sobrou à vista de meu amo, mas unicamente nossos corpos e nossas terras. Porque nós morreremos diante de teus olhos, nossa terra e nós? Compre-nos nossa terra com Lehem, e nós seremos Avadim de Faraó, e dai-nos Zera para que nós possamos viver e não morrer, para que a terra não fique desolada. E Yosef comprou toda a terra de Mitzraim para Faraó, pois os Mitzrim, cada homem vendeu seu campo, porque a fome prevaleceu sobre eles. Assim a terra tornou-se de Faraó. E em relação ao povo,
ele os deslocou para as cidades nas extremidades, à margem de Mitzraim, até para outros extremos dali. Só a terra dos sacerdotes ele não as comprou, pois os sacerdotes tinham uma porção que fora assegurada para eles por Faraó, e esses comiam das porções que Faraó lhes dera. Esta é a razão porque eles não venderam as suas terras. Então Iosif disse ao povo: eis que eu vos comprei neste dia a vossa terra para Faraó, e eis que aqui está a Zerá para vós outros, e vós semearás a terra. E há de ser que, com a produção, vós dareis a 5ª parte a Faraó, e a 4ª parte será para vós mesmos, para a zera do campo, e para a vossa comida, e para os de vossas casas, e para a comida destinada aos meninos. E eles disseram: tu salvaste nossas vidas, permita que achemos favor à vista de meu amo, e nós seremos avadim de Faraó. E Yosef fez disto uma lei sobre a terra de Mitzraim, até este dia, e que Faraó deveria ter a 5ª parte, exceto a terra dos sacerdotes, que não ficou sendo de Faraó. Israel habitou na terra de Mitzraim, na nação de Goshen, e eles tiveram posses nela, e cresceram, e multiplicaram-se excessivamente. Jacó viveu na terra de Mitzraim 17 anos. Assim, a idade completa de Jacó foi de 147 anos. E aproximou o tempo que Israel havia de morrer. E ele chamou o seu filho Yosef e disse-lhe: se agora eu achei favor à sua vista, por favor, põe a tua mão sobre minha coxa para o juramento, e usarás de Hesed e Emet para comigo. Por favor, não me sepulte em Mitzraim, mas eu repousarei com meus antepassados, e tu me levarás para fora de Mitzraim, e me sepultarás no lugar de seus jazigos. E ele disse: eu farei como tu disseste. Então ele disse: jure para mim. E ele jurou-lhe, e Israel se inclinou na cabeça da cama. Comentários da Parashá. Os melhores anos de Jacó. Por que os melhores anos de Jacó foi no Egito e não lá em Canaã, na terra prometida? A Parashá, ela trata da vida de Jacó. Só que aqui está falando da morte de Jacó. Nós estamos no Parashá, a vida de Sara, só que ali era a morte de Sara. Por que a Torá, quando a pessoa está morrendo, ela fala da vida? Qual é o segredo por trás disso? Os melhores anos de Jacó foram seus 17 anos em Mitzraim, uma terra depravada. Por que os melhores anos de Jacó foi justamente na terra do Egito, que era uma terra depravada, uma terra sem Torá. Mas os melhores anos de Jacó foi nesta terra. E nós temos a mania de achar que as melhores coisas vai ser no melhor momento. A hora que eu tiver uma boa casa, um bom carro, um bom dinheiro. E não é isso que o Eterno está nos oferecendo, não é essa segurança. A segurança e a paz dele é outra paz, é outra segurança, é outra riqueza, muito além do que as coisas que o Egito possa oferecer. Então, muitas pessoas elas só conseguem sentir shalom quando o Egito lhe proporciona uma segurança. Agora, para um homem como Jacó, um homem elevado, um homem cumpridor de Torá, ele vivenciar todos os dias uma terra depravada, uma cultura, uma religiosidade, uma idolatria, uma perversão social. E aqui ainda fala que aqui foram os melhores dias da vida de Jacó. Por quê? Onde uma vela ilumina? No dia com o sol bem quente e bem brilhante, ou numa noite bem escura? Onde é que uma vela... Então nós somos uma vela. Cada um de nós somos uma faísquinha do Eterno. Onde é que o nosso brilho pode ser percebido? Durante o dia no sol, diante do Eterno, que é luz, e é luz profunda, ou nas trevas? Era o que Jacó sentia. Jacó, ele era um brilho, um reflexo, uma faísca do Eterno em trevas. Então ali ele podia ficar mais visível.
Ali ele estava mais pleno. Quem é que acende vela durante o dia? Não vai conseguir. A luz do sol é muito mais forte que uma vela. Ninguém. Mas é nas trevas, é que uma vela, é na escuridão que uma vela, ela pode ser vista de longe. Então, era Jacó no Egito. Então, ali, ele estava pleno. Mas o problema a questão é que a religiosidade, a moral, o tipo de cultura, o tipo de psicologia social que cria padrões humanos, onde a pessoa ela vai se sentir bem se ela estiver encaixada dentro de algum padrão. Por exemplo, vamos falar das mulheres, né? Então a moda determina qual tipo de beleza feminina é a beleza padrão. A mulher que estiver fora daquele padrão, ela não é bonita. Mas a questão é, quantas mulheres conseguem ficar naquele padrão? Uma minoria. E o restante que não se enquadra vai passar a lutar, a correr atrás, a se sacrificar, faz cirurgia, coloca seios, coloca bumbum, se mata de tudo, faz lipoaspiração, na tentativa de se enquadrar no padrão daquela sociedade, que não é o padrão da Torá. Então, quem não enquadra no padrão vai sofrer. Agora, a gente falou da mulher, né? E o padrão que os homens têm que se enquadrar, que as crianças têm que se enquadrar, a moda do momento, o estilo do momento, o jeito de agir, de falar. Um faz, o outro vê, fica bonito e todo mundo imita. E quem não faz aquilo ali, está fora. Careta. É careta. Só que Jacó, ele era muito bem resolvido com o Eterno. E nós? Quando que nós seremos muito bem resolvidos com o Eterno? Onde os padrões da sociedade, a cultura, ela não vai se impor diante de quem você é realmente, individualmente. Porque o padrão social, ele não quer saber do indivíduo, ele quer criar um padrão coletivo. Todo mundo tem que ser robozinho, todo mundo um tem que imitar o outro. Se lança um tênis, todo mundo tem que usar o tênis. Se lança um tipo de roupa, todo mundo tem que usar aquele tipo de roupa. Isso aí, irmãos, gera pessoas doentes, porque vira uma guerra, uma luta para se alcançar aquele modelo. Mas como Jacó estava muito bem resolvido com o Eterno, a hora que ele olhou para as maravilhas do Egito, ele falou, não, a beleza espiritual da individualidade, do ser que o Eterno criou, individualmente, é muito melhor. E a maneira que o Eterno criou, cada indivíduo, com as suas diferenças, com a sua individualidade, eles conseguem viver em conexão de um para com o outro, sem competição. Porque você não tem que ser melhor do que o próximo. Você tem que buscar ser melhor que você mesmo a cada dia. Você tem que se superar, que se melhorar, que se polir a cada dia. E não você querer ser melhor do que o outro indivíduo, a outra pessoa, que é um sistema doentio, onde gera pessoas doentes, depressivas, ansiosas. É o que o sistema cria. O sistema da Torá não. Ele cria indivíduos específicos em que uns completam os outros, com a sua individualidade, sem a exigência de você ser imitador do outro, dentro de um padrão que a sociedade cria. Cada mulher, ela é bonita na sua própria beleza, no seu próprio estilo, na sua própria maneira de ser. Não tem um padrão de beleza em que todas têm que se matar para ficar daquele modelo. Então, quem é mais livre? É o Egito ou é a Torá? A Torá. Viver pela Torá na sua individualidade, e cada indivíduo é maravilhoso e é maravilhosa, é ser livre.
não é ser escravo de um sistema. Então Yaakov, ele era muito bem resolvido com o Eterno. E cada israelita também tem que ser muito bem resolvido com o Eterno, com a sua individualidade. Amém? Porque quem te fez perfeito na sua imperfeição. Olha só. Então, se você é imperfeito de você para com você. Se você é perfeito de você para com você. Não tem comparação. Exato. E isso tira peso de cima de você. Isso tira cobrança de cima de você. A única pessoa que você vai ter que procurar melhorar é você próprio. Não é você ser melhor do que os outros. Porque nesse sistema, o que acontece muito é que para uma pessoa ser boa, ela tem que diminuir a outra, ela tem que humilhar a outra, ela tem que reduzir a outra para que ela se sinta melhor. É um sistema injusto. Baruch Hashem. Os melhores anos de Yaakov foram seus 17 anos no Egito, uma terra depravada. Yaakov havia passado muitos anos sem estudos da Torá. E no Egito, ele havia enviado Yaldá, seu filho, para abrir uma escola de Torá. Daí em diante, ele se aproximou de Elohim através dos estudos, podendo praticar sua fé mesmo estando no Egito. Ele mandou Yaldá à frente para se encontrar com Yosef, para resolver aquelas questões que Yosef tinha criado, né? Estamos isso na paraxá anterior. A luz da vela, a luz de uma vela não faz luz diante do sol. É justamente quando estamos entre as trevas que podemos ver Elohim, é que sabemos o quanto estamos conectados a Ele. Então, é justamente quando estamos nas trevas, podemos ver Elohim, e é justamente nesse momento é que sabemos de fato que estamos conectados a Ele. Viver plenamente Elohim, mesmo estando em lugares de trevas, em qualquer terra, mostra nossa conexão com Elohim. Elohim é a vida verdadeira. Ele é o Kadosh, é vivo, e sua verdade não tem fim e não muda. Ou seja, quem está com Elohim pode estar em qualquer terra, em qualquer cultura, em qualquer situação, em qualquer nível social, que Elohim continua sendo único. Ele é único para o pobre, para o rico, para o magro, para o gordo, para o branco, para o preto, para o de duas cores, igual eu. Ele é igual, é o mesmo Elohim, não muda. Olha, até Elohim, ele se faz livre do sistema. Por que nós não imitamos isso? Ficar livre do sistema. Ficar livre dos padrões. Mas o ser humano e sua criatividade é mortal e dura pouco tempo. O ser humano em sua criatividade é mortal e dura pouco tempo. O ser humano está sujeito às mudanças conforme suas necessidades ou sua visão. Nós somos vira-folha. O ser humano, dentro de um sistema desse, ele está o tempo todo sendo alterado, sendo modificado, sendo mudado. De repente, a hora que ele alcança um padrão que a sociedade cria, aí já surge um outro, ele tem que correr atrás. É igual ao celular, né? Você compra um modelo, aí daqui um pouquinho sai uma outra tecnologia, você quer. Aí você vai lá, luta, e vai lá e compra outro. Aí quando você está usando aquele, já vem outro e já aquele lá... É uma escravidão. Isso significa que a pessoa passa mais tempo se matando do que vivendo. E quando Yaakov foi para o Egito, ele foi viver. Eu não vou entrar nesse sistema aqui, não. Porque ele viu foi muito claro como o mundo estava. Ele falou, não, aqui está muito claro como é que o mundo está. Todas essas maravilhas aqui, eu não quero. Eu não vou me sujeitar a isso aqui. Eu sou livre. Da mesma forma que o Eterno, ele, o Kadosh,
onde quer que esteja, eu também vou ser assim. Baruch Hashem. Mas pela Torá podemos ter uma dimensão de Elohim e sua eternidade. No verso 9 podemos ver que Jacó diz que não havia alcançado anos de vidas de seus antepassados. Aqui ele se refere a ver plenitude da existência de Elohim. É justamente nas trevas, Shabbat Shalom, é justamente nas trevas que Jacó mais viu o Eterno. Era em um local onde as pessoas não conseguiam ver de forma alguma o Criador. Foi onde ele mais enxergou Elohim. Jacó não permaneceu nas escolas de Torá para ter experiências suficientes em sua vida. Porque ele comprou a bênção da primogenitura, aí fugiu para a casa de Lavan, o seu tio, aí foi trabalhar para casar com Lé, depois com Rachel, aí ficou mais tantos anos lá. Então ele ficou muitos anos sem estudar Torá. Então Jacó não permaneceu nas escolas de Torá para ter experiências suficientes em sua vida. Até ali somente teve lutas, mas ver a luz de Elohim em meios a tantas trevas no Egito era a primeira vez. Jacó sentia sua conexão com Elohim por não imitar os egípcios. Isso lembra Yosef e os Leviim. Ele via tanta gente na idolatria, na perversidade no Egito, que quando ele se olhava assim, ele falava assim, não, eu não faço isso, eu não sou assim, nem vou fazer isso, nem vou me influenciar por isso. Eu não vou seguir esses padrões e nem essas modas, eu vou seguir Elohim. Então ele percebia o quão ele estava conectado com o Eterno. O padrão do Eterno estava muito mais claro. É como uma vela acesa nas trevas, né? Você fica muito mais visível. Agora, uma vela acesa lá no sol quente, no brilho do sol, não fica tão assim. Então, em Canaã, ele não percebia essa conexão tão forte com o Eterno como ele percebeu no Egito. Baruch Hashem. E o mesmo aconteceu com Yosef, que não se deixou ser influenciado, e nem com os Leviim, os levitas. Foi no Egito que Jacó alcançou sua maior elevação. Foi onde ele teve seus maiores desafios. Viver entre seus filhos era viver uma vida reta, mas viver entre os egípcios era viver confrontos. Isso nos ensina algo muito, muito precioso. Todos os dias nós convivemos com ímpios, com idólatras, com pessoas de outras fés, outras crenças. E então surgem confrontos. É nesse momento em que você vai descobrir o quão você está conectado com o Eterno. É o seu comportamento, são suas reações, suas ações, suas atitudes. Se você está se tornando parecido com aquele sistema ou com o Eterno. É ali que você sabe quem você é. E foi o que aconteceu com Jacó. Quando Jacó chega no Egito, ele falou, não, eu não sou assim. Eu não faço dessa forma. Eu faço conforme está na Torá. E aí ele viu que ali ele estava tendo uma vida mais plena com a Torá. Então, algumas pessoas precisam ir para Israel para ter uma vida plena. Outras têm que ser no deserto. E outras têm que ser no Egito. Baruch Hashem. Em todos esses ambientes nós podemos viver Torá. Isso é o mais bonito e é o mais importante. Uma palavra importante nessa paraxá é a palavra hebraica Vayehi, que significa e ele viveu. Apesar de falar da morte de Jacó, a plenitude de sua vida foi extremamente intensa nas experiências com Elohim. E quais foram essas experiências? Não viver como os egípcios. Não imitar os outros povos, não imitar a cultura dos outros povos, que é uma mitzvah da Torá.
Yaakov nos deu um grande testemunho de como prestar o serviço elohímico, mesmo sem ter as condições do ambiente. A conexão com Torá no Egito fortaleceu Yaakov. No Egito, nossa natureza é treinada e incentivada a negar o cumprimento de uma mitzvah. Mas o desejo de ser Israel e cumprir as mitzvot e se separar do pecado vem por inspiração elohímica a mente ou alma de profeta. A Kedushá na Torá nos torna herdeiros de Yaakov. A nossa separação, nossa santificação na Torá nos torna herdeiros de Yaakov, um israelita. Yaakov foi chamado de Israel, e esse legado espiritual é uma grande luz no Egito. Assim como um de nós deve cooperar uns com os outros, isso é importante, auxiliando que o próximo alcance uma conexão com a Torá. Assim, cada um de nós deve cooperar uns com os outros, e isso é muito importante, auxiliando que o próximo alcance uma conexão com a Torá. Pela própria existência pessoal, temos o potencial de expressar a tendência através do conhecimento destas experiências. Vou ler novamente. Não sei se vocês entenderam essa parte aqui. Eu, geralmente, quando eu leio essa parte, eu dou uns pulinhos. Pela própria existência pessoal, temos o potencial de expressar a tendência através do conhecimento desta existência. Ou frase complicada de entender, né? É? No próprio modo de existir, a gente tem a oportunidade de ter uma consciência da existência porque a gente existe. Pela existência de cada um de nós temos o potencial de expressar a tendência através do conhecimento desta existência. Ou seja, existir é uma forma de você experimentar conhecimento. Como é que você experimenta comida, cheiro, o vento, o sol, a dor, o prazer, o choro? Existindo. E é através de existir é que nós experimentamos o conhecimento. Quando fala conhecimento aqui, é de uma forma geral. Quando o vento bate em você, isso é um conhecimento. Quando você escuta, isso é um conhecimento. É tudo que você se comunica. Você está conhecendo. E Adam conheceu Havá. O que isso quer dizer? Adam teve um ato sexual com Havá. Isso é conhecimento. Esse conhecimento aqui não é o conhecimento de você estudar um livro e você aprender algo daquilo que você leu. Não, não é isso. É de experiência, é tudo que você se comunica. Mas tudo que chega até nós é Tudo. Olhos, ouvidos, Sim. boca, sentimento, emoção. Por exemplo, nesse momento está chovendo em Natal, Rio Grande do Norte. Vocês estão sentindo isso? Porque vocês não estão lá. Mas e o calorão que está fazendo aqui, vocês estão tendo essa experiência, esse conhecimento. Isso é experiência. Então, pela própria existência pessoal de cada um, e se essa existência pessoal ela for burlada, adulterada, corrompida, É o que o sistema faz, né? que é o que o sistema faz, se a sua existência pessoal ela for influenciada de forma a te adulterar, as suas experiências nesse conhecimento da conexão com o eterno, ela vai se tornar prejudicada. Falha. E aí a pessoa não vê o eterno, não cheira o eterno, não sente o eterno, não tem conexão com o eterno. Vira robozinho. Mas a carne, com os prazeres, o egocentrismo, o egoísmo e os ismos que existem no mundo, a carne vai estar super conectada com essas coisas. Egito não é para sempre. Yaakov, ao enviar e ao dar ao Egito, criou um centro de estudos da Torá. Yaakov, ao enviar Yosef para vigiar e criar relatório de seus irmãos, criou um governante do mundo.
Yaakov, ao enviar Eldá ao Egito, criou o centro de estudos da Torá. Yaakov, ao enviar Yosef para vigiar os irmãos, criou um governante do mundo. E hoje o Mashiach foi enviado pelo Pai a todas as nações para dar relatório de todas as tribos perdidas de Israel. E elas estão sendo restauradas. Com certeza. Baruch Hashem. Yaakov, ao enviar Eldá ao Egito, criou um centro de estudos da Torá. Por isso, Yaakov viveu muito no Egito. O que é viver muito pela Torá? É viver muito tempo ou viver um segundo intensamente? Viver um segundo intensamente. Ele amou imensamente e está vivendo Intensamente. Então, pouco tempo que ele viveu dentro do Egito foi tão intenso, foi tanta vida, que o que ele perdeu durante anos e anos, Os anos anteriores. ele teve muito mais vida, poderíamos falar. Ele teve uma vida maior ali no Egito do que os anos de vida dele. 17 anos. Por aí. 17 anos de vida dele lá foram muito melhores que os anteriores. Foi profunda, né? Ele teve experiências profundas. O Egito não é nosso lar, nem o lar de nossas almas, nem por um momento. Adão foi feito no mundo, mas não foi feito para viver no mundo, mas no Gan Eden, que representa Eretz Israel. Yaakov pede que seus ossos sejam levados para fora do Egito. Claramente, Yaakov sabe que o Egito não era o lugar dele, nem das almas de sua descendência. A redenção de Israel é em Eretz Israel. É preciso incentivo, motivação e principalmente boa consciência para não sentir confortável com o Egito. Nossa herança vem pela conexão com a Torá e não pelas riquezas e ilusões que o mundo simula oferecer. Porque a riqueza que o sistema tenta te oferecer, ela é ilusória. Por que ela é ilusória? Porque o mundo te dá. O sistema te dá carro, casa, um celular bom, uma roupa boa. Mas tem um outro ali que não tem. Aí aqueles que não têm os mesmos benefícios que você tem, o que acontece com eles? Não todos, né, mas em muitos casos, vão ser marginalizados pelo próprio sistema, em que eles serão corrompidos, e a maneira deles conseguir aquilo que você tem, não são todos, mas é o mais comum, né, disso acontecer, pela falta de estrutura familiar, social, pela falta de estudo, pela falta de trabalho, pela falta de uma renda. Muitas dessas pessoas que o sistema cria vão virar ladrões, vão virar assassinos, vão se marginalizar. Então, é um sistema injusto. Em uma sociedade de Torá, não existe um ambiente desse. Não pode existir um ambiente desse. Nossa herança vem pela conexão com a Torá e não pelas riquezas e ilusões que o mundo simula oferecer. Em primeiro lugar, um israelita precisa adquirir a si mesmo. Qual é a primeira coisa que você precisa adquirir? A si mesmo. A si mesmo. Agora, o que o sistema quer fazer? O sistema quer te manter rendido a ele, servo dele. E aí ele finge que está te dando as coisas simplesmente para você mantê-lo te escravizando. Cativo, escravo. Diminuindo você. Já a Torá não. A Torá, ela faz com que você encontre você próprio. Ela faz com que você se adquira. Cada vez mais você é seu mesmo. Cada vez mais você é você próprio. E o sistema faz tudo ao oposto disso. Mauzimento, né? Dizendo que é benzimento. Benzimento. O Mauzimento. potencial de cada um, né? A individualidade de cada ser
aflora e melhora o ambiente, melhora tudo. Porque um se conecta com o outro. Agora, quando todo mundo é parecido, às vezes uma pessoa tinha um potencial, ele é anulado. Somos diferentes, fica anulado. Anula. Então, Anula. Né? Anula. Ser aquilo que é, e os dons e os potenciais vêm, enriquece o ser, né? Imagina se Picasso, em vez de fazer quadro, ele fosse para a moda porque dava mais dinheiro, porque era a sensação do momento, e ele não pintasse aqueles quadros maravilhosos que ele pintou. Ele não seria quem ele foi. E cada um de nós temos isso. Você tem que ser quem você é. Você tem que se adquirir a cada dia e não se vender ao sistema, porque o sistema ele vai trabalhar para te anular, para te prejudicar. Baruch Hashem? Outra hora, perdido. Deixa eu começar do começo. Em primeiro lugar, um israelita precisa adquirir a si mesmo. Outra hora, perdido e vendido no Egito. Não foi o caso de Yosef nem Levi, mas com as demais tribos. A ilusão gera muitos desafios. Uma simulação enganosa, e precisamos de muita força interior para enfrentar os desafios apresentados no ambiente de escravidão. Por que as pessoas hoje elas são tão fracas interiormente? Porque o sistema, ele rouba o seu interior, os seus pensamentos, a sua personalidade, as suas tendências. Ela rouba a sua essência, quem você é, e te transforma em uma pessoa que você não é. Você estava comentando anteriormente essa parte, exatamente isso que eu falei. Porque eu pensei, né? Por que as pessoas andam tão mal hoje, né? Tão fracas, como você está falando, estão mesmo. Estão perdidas de si mesmas, né? Os relacionamentos não encaixam, aquela todo mundo vendo mal, sem entender o outro. Porque elas estão perdidas. Estão perdidas. Estão perdidas dentro delas mesmas, né? Sugadas por esse sistema aí, muito escravo. Elas já vivem cansadas, acordam cansadas, vão para o trabalho cansadas, chegam em casa, elas não têm condição de ser pai, marido, não sei o quê, porque elas estão saturadas. Estão saturadas. Né? Estão saturadas. Para cumprir a agenda do sistema. Exatamente. O sistema, nesse nível, ele selou uma confusão mental nas pessoas. E isso as pessoas passam 75% da vida deles lutando para tentar entender o que está acontecendo. Exato. E não conseguem equilibrar esse nível. Porque cada um dia, alguma coisa, hoje uma coisa que parece ser, já no amanhã o próprio sistema já coloca que não é mais. Então isso é uma confusão mental e espiritual. Por exemplo, os jornais, os horários de propaganda de jornais são os horários mais caros. Mas qual é a técnica do jornal? Eles noticiam um monte de coisa ruim, de morte, de acidente, de tragédia, de coisa ruim, de corrupção. Aí vem o salvador da pátria. Aí faz uma propaganda de um produto gostoso, bonito, que é o alívio. Então, isso aí é um sistema de marketing. Eles te colocam um monte de tragédia, de sofrimento, e de repente eles vão lá e põem o salvador da pátria. Um refrigerante, uma comida, que é o alívio. Uma viagem, um carro. Os horários mais caros de propaganda, de marketing, na TV, é dos jornais. Agora, será que não tem notícias boas para eles colocarem? Será que todos os dias não acontecem coisas boas aí no mundo? Claro que acontece. O tempo todo. Só que isso vai vender produto? Não vai, porque aí a estrela do jornal deixaria de ser o produto que eles estão fazendo propaganda. Então eles põem coisa ruim, tragédia, morte, acidente, um monte de coisa ruim. E de repente coloca lá um carro bonito, com preço bom. Mas isso aí é o alívio. Isso é para gerar o quê? Alívio, né? Então a pessoa se prende, opa, no meio de tanta coisa ruim tem uma coisa boa aqui, ó.
Baruch Hashem. A ilusão gera muitos desafios, uma simulação enganosa e precisamos de muita força interior para enfrentar os desafios apresentados no ambiente de escravidão. Então, já que o sistema faz isso, vamos aproveitar isso aí contra o sistema. Não foi o que Jacó fez? No meio de tanta coisa ruim, aliás, no meio de tanta coisa maravilhosa no Egito, ele falou, eu vou pegar essa uma aí e vou trazer aqui para mim? Não vou, não. O jornal não põe várias notícias ruins e uma coisa boa ali no meio, uma propaganda de um carro, de uma viagem, de uma comida, um frango lá, um peru lá, um chester, sei lá. Uma pessoa sorrindo. Aí você vai lá e, pô, vira freguês. Vamos usar o sistema contra ele. Foi o que Jacó fez. Ele foi no Egito, no meio de tanta coisa ruim. Aliás, no meio de tanta coisa boa, ele falou, não, isso aí tem coisa ruim no meio. Isso aí não é para mim, não. Isso aí me desconecta da Torá. Então ele não se deixava levar por aquilo ali. E nós, como é que nós fazemos o nosso dia a dia para saber distinguir aquilo que é do Egito, aquilo que conecta com o Eterno? Como faz isso? Aqui em todas as situações do nosso dia a dia. Na prática, tem que ir pela Torá. Baruch Hashem. A descida de Jacó e as tribos ao Egito e a designação de sua morada na terra de Goshen permitiu que eles adquirissem propriedades e se multiplicaram muito. A descida de Jacó e as tribos ao Egito e a designação de sua morada na terra de Goshen, porque eles foram direcionados para morar em Goshen. Foi até o próprio faraó que... Só que Iosif estava, falou, eles têm que ir para Goshen, que é a terra dos sacerdotes, onde o faraó não ia mexer com eles. Permitiu que eles adquirissem propriedades e se multiplicaram muito, mas não permitiu que eles, de fato, mantivessem os estudos da Torá. Então, depois da morte de Jacó e depois da morte de Iosif, os israelitas começaram a se tornar escravos do Egito. A conexão começa a se perder. Ou seja, depois que Jacó morre e depois que Iosif morre, até Goshen virou alvo dos egípcios contra o povo de Israel. Ou seja, aquela terra maravilhosa de Goshen, que era uma terra de sacerdotes, onde nem o faraó fazia decretos, colocava algum tipo de impedimento, aí já começou a se perder isso. Ou seja, Goshen não é mais segura. Isso é o mundo de hoje. Nós estamos seguros aí no mundo? Não. A descida de Jacó, Goshen era uma região de terra muito rica, muito fértil, e ficava longe das influências culturais e espirituais do Egito. Iosif teve o cuidado de colocar sua família no local com essas características, manter sua família longe dos comandos de Faraó. Lembramos que no passado, quando nossa mãe Sara foi levada ao Faraó para ser sua esposa, todo mundo lembra disso, né? Que Abraão falou que ele era irmão e tal. E naquele tempo aconteceram grandes pragas. As mulheres ficaram estéreis lá no Egito, não foi isso? Isso prefigura o destino das relações do Egito e Israel. Sempre que o Egito tentar se sobrepor sobre Elohim. Ou seja, toda vez que o Egito tentar se sobrepor sobre Israel, vai acontecer praga sobre o Egito. Nessa ocasião, o faraó teve muito respeito e admiração por Sara. Então, quando Sara foi levada pelo faraó, aconteceram aquelas pragas, onde as mulheres ficaram estéreis. E nessa ocasião, o faraó teve muito respeito e admiração por Sara. E ele a devolveu a seu marido Abraham. E deu a Sara e Abraham muitos bens, muitos escravos, muitos animais e a terra de Goshen. Por herança, a seus descendentes. No caso, eles voltaram simplesmente porque era deles. Porque era deles.
Ou seja, o Egito fez algum favor para o povo de Israel? O povo de Israel fez um favor para eles. E quando eles começaram a perseguir Israel na terra de Goshen, fazendo eles escravos e fazendo eles fabricarem tijolos, matando os primogênitos, igual foi o caso que quase Mocho morre, teve que ser colocado na água lá, e a princesa egípcia. Então, toda vez que o Egito se levanta contra Israel, vem praga contra o Egito. Toda vez é assim que funciona. E o faraó, ele deu para Sara a terra de Goshen. E os israelitas, descendentes de Sara, quando eles foram para Goshen, eles estavam recebendo a herança. Baruch Hashem. Goshen pertence a Israel, para que a justiça fosse feita a Israel e não devesse nada ao Egito. A palavra Goshen quer dizer avançar. Mas tem outros significados. Goshen significa avançou, como na palavra Vaigash, que está nessa porção da Torá em hebraico. Essa palavra está dentro da Torá. Goshen significa avançou, como em Vaigash, como a palavra Geshalá, que significa estabelecer um relacionamento. Faraó deu a Sara a terra de Goshen por posse, pois ele desejou um relacionamento com ela. O faraó daria todos os seus bens em troca de Sara. O faraó daria todo o Egito em troca de Sara. O que Hassatã ofereceu para o Mashiach? Não é a mesma história? Eu te ofereço todas as nações se você se prostrar a mim. Ó, Sara, se você virar minha esposa, eu te dou todas as nações. Eu dou Egito, dou Canaã, dou tudo. E ela quis Abraão ou todas as posses? Olha que mulher sábia. Ela quis Abraão. Nos testículos de Abraão estavam os israelitas. O faraó pediu Sara em casamento e ele daria o Egito e todas as terras para Sara. E todas as pessoas. Mas Sara falou, não, eu quero todas as pessoas que estão em Abraão. E ele falou, não, mas você, Sara, você é estéril. Não tem como sair de você um filho de Abraão. Tem. Kadosh Baruch, para ele nada é impossível. Tinha certeza que estava fazendo. E ele falou para o meu marido Abraão, que através dele e de mim, muitos povos e nações sairiam de Abraão e abençoaria todas as famílias da terra. Se eu aceitar tudo isso aí, eu não gerar filho com Abraão, cadê a bênção para as famílias da terra? Eu estou anulando todas as bênçãos, pois o Egito não é a terra da promessa. Sara nos ensina que Israel não se mistura com o Egito. Jacó, Yosef e Levi sabiam disso, assim como as demais tribos. Dentro de nossa paraxá temos a palavra hebraica Vaigash. Vaigash, Elav e Eldá. A palavra Vaigash e a palavra Goshen, Goshen, Vaigash, Gashen, Gashen. Vem da mesma raiz, que é a raiz Gash. A palavra Vaigash, que quer dizer avançou, e a palavra Goshen, Vaigash, Vaigoshen, Vaigash. A palavra Vaigash e a palavra Goshen vem da mesma raiz Gash, que significa relacionamento. Mas existe também um significado oposto, Vaigash, Elav e Eldá, como significado sair para a batalha. Este é o significado de Gesher, ou ponte, que está entre dois lados, e cada um observa sua singularidade. Este é um relacionamento que não une. Existe uma ponte, existe uma pessoa de cada lado. Tem algum tipo de união aqui? Então, eles estão separados por uma ponte. O que significa Ivri? Aquele do outro lado do rio. É como se fosse uma ponte, né? Então, de um lado ou do outro. Então,
Este é o significado de Gesher, ponte, que está entre dois lados, e cada um observa sua singularidade do seu lado. Este é um relacionamento que não une. Portanto, quem vive em Goshen está em cima da ponte e deve escolher o Egito ou Israel. Então, muitas pessoas que vão fazer Techuvá, elas se mudam espiritualmente para Goshen, dentro do Egito, e acham que é Israel, porque ali é uma área sacerdotal, espiritualizada. E ali o faraó não vai pôr os dedinhos. Mas o que acontece com Goshen? As pessoas saem de Goshen, fazem igual Diná. Vai ver a beleza das mulheres da região, lá fora, vai se entorpecer, vai se influenciar, vai perder a sua identidade, vai começar a copiar os costumes e vai voltar para Goshen. A hora que chega em Goshen, começa a contaminar a espiritualidade e logo eles estão colocando o faraó através dos seus comportamentos, através da sua fé, da sua espiritualidade, da sua cultura, da sua psicologia, dos seus... Aí perde o seu padrão individual e cria um padrão social baseado no Egito. Goshen aperfeiçoa o Egito. O que o cidadão de Goshen faz? Ele aperfeiçoa o Egito. Isso é bom ou isso é ruim? Isso é ruim. A gente tem que aperfeiçoar Israel e não o Egito. Então, muitas pessoas que vão fazer Techuvá, o que elas fazem? Começam a cumprir Torá, faz a circuncisão, faz um monte de coisa. Mas loguinho ela começa a aperfeiçoar o Egito. Ela começa a imitar o Egito vestido de israelita, com conversa israelita, com palavras. Sabe, você olha assim, parece um israelita. Mas é um goshita. É um goshita. É um cidadão de Goshen, que não quer nem ir para o deserto com Moshe. Não está nem para a terra prometida. Então Goshen é ficar em cima do muro. Nem Egito, nem Israel. Fica em cima do muro. Fica com vestimenta de israelita, porém com coração de egípcio. Yosef, ele foi para o Egito, ele se vestiu de egípcio, mas o coração dele se tornou egípcio. O coração de Yosef não se tornou egípcio. E muitas pessoas que vão fazer Techuvá usam palavras da Torá, usam profecias da Torá, fala da Torá, fala de Israel, mas imita o Egito. Muitas pessoas são assim. E falar, eu estou em Techuvá de israelita e ser egípcio. Porque tirar as roupas é mais fácil, né? Agora, como é que tira o Egito lá de dentro? Isso é que é o difícil. É muito mais complicado. Baruch Hashem. Goshen não é maior nem mais importante que a tenda de Sara. E o faraó deu Goshen para quem? Para Sara. E ele daria todo o Egito e todas as nações para Sara. Mas Goshen não é maior e nem mais importante que a tenda de Sara. Sara preferiu uma tenda, que foi a tenda de casamento dela com Abraham, do que o Egito. Agora, por que uma mulher israelita, hebreia, aliás, ela preferiu a tenda do marido do que todo o Egito? O que essa mulher tinha na cabeça? Mas o Egito é muito maior, muito mais bonito. É passageiro, né? Passageiro. Mas Sara não, ela preferiu a sua tenda, a tenda dela, do casamento dela com Abraham. Olha a escolha dessa mulher. Goshen não é maior e nem mais importante que a tenda de Sara. Goshen foi dado pelo faraó, mas a tenda de Sara foi dada por Abraão. Onde a Torá é o tesouro inesgotável, enquanto a fertilidade e as riquezas de Goshen são limitados. Este lugar tem característica de separação das nações. Essa terra é o local de exílio conectado à terra da escravidão. Indica uma conexão singular dos lados, porém separados de si mesmos. Ou seja, quem está em um desses lados são indivíduos que estão separados de si próprio. Ou seja, viver
viver em Goshen é você se perder. Desse modo, o faraó não tinha jurisdição nem poder sobre a terra de Sara no Egito. O faraó não tinha, mas os israelitas começaram a visitar o Egito e começaram a trazer o faraó dentro deles. E aí Goshen ficou uma herança perdida. Foi uma herança destruída pela contaminação de Israel no Egito. Eles não conseguiram manter a pureza, a não ser a tribo de Levi. Só Levi que não aceitou. Por isso que só Levi ficou tribo sacerdotal. As outras não. As outras, quando fizeram o pecado do bezerro de ouro, elas não tiveram o sacerdócio. Só Levi que teve. Porque a única tribo que se manteve Kadosh, cumprindo a Torá, foi Levi.